Bom dia, gente. A gente vai falar sobre impactos das atividades humanas no solo e a erosão, né? E o que é a erosão? É esse processo, né, de desgaste do solo, é como a destruição do solo. E a erosão ela ocorre por causa de fenômenos naturais, né, como o vento, a chuva, a água, rio, mares e o gelo. Mas a erosão pode ser bem mais agravante com a atividade a prática, né, humana, né, do homem. Já que quando o homem interfere no meio ambiente, isso envolve uma coisa bem maior e acarreta em uma consequência de coisas por esse ambiente que causa sua devastação. Então, quando o homem causa algo errado, isso se torna uma coisa bem maior do que algo natural, né? Bom, aqui a gente tem um tipo de erosão, tá vendo? Nada mais é do que esse efeito de rastejar, de tirar, arrastar de um local para o outro, né? E eles são causados, né, por fluvial, né, que é as chuvas, fluvial, os rios, marítima, né, o mar, eólica vem dos ventos, e glacial dos dias. Uns exemplos aqui, ó, erosão fluvial, que é a chuva, ela é a erosão que ocorre graças ao fenômeno natural, e graças à força da chuva, o solo vai se fragmentando e se desgastando, deixando infértil. Porque a chuva vem bem forte e vai arrastando essas partículas de solo de um lugar para o outro, né? E vai desgastando aquele solo. Aquele solo que era produtivo, ele vai ficando sem vida, então não consegue produzir. Aqui tem um exemplo muito clássico, né? De uma devastação ocorrida pela chuva, né? Uma chuva bem forte. Como vocês podem ver, aqueles lugares que é causado, por exemplo, de morro, casas de morro, que a chuva vem forte também e acaba derrubando as casas, né? Porque vai arrastando a areia daquele. E temos a fluvial, né? Que ocorre graças ao fenômeno natural das águas dos rios. Então, graças à sua velocidade, né? Ela desgasta esse fragmento. Então, elas vêm, os rios correm bem rápidos, fortes, e vai tirando fragmentos do solo, vai arrastando também. Imagem. A marítima, né, que é graças ao fenômeno natural que ocorre através das águas do mar, que graças à sua velocidade desgasta fragmentos de solo. Ó, gente, aqui a gente vê aqui um mar bem forte, né? E essa água ela vai retirando assim pedacinhos de rochas, pedacinhos. Aqui a gente pode ver aqui um mar e aqui como se fosse um morro, né? Em frente ao mar. E vocês podem ver esses pedacinhos aqui de fragmentos aqui no canto embaixo, né, perto do mar, que foram nada mais que a água do mar, que foi batendo bem forte até conseguir essa fragilidade. A gente tem também a erosão eólica, que ocorre graças ao fenômeno natural que é o vento, né? E graças à sua intensidade e força do vento, ele desgasta. A gente pode ver aqui esses buracos feitos nessas montanhas, causados pelo vento, né? O vento vem forte e vai levando esse fragmento também de areia, de sol. Aqui outra imagem causada pelos ventos. E os ventos, eles deixam muito essa coisa meio de cone, né? Porque fica uma coisa meio que não proporcional. Então vai tirando um pouquinho de cima, de baixo e vai fazendo meio que uma... A gente também tem a oração glacial, né? Que ocorre por causa do gelo. Então essa intensidade, essa força do gelo, ela também desgasta. Como a gente pode ver aqui, ó, pedacinhos de gelos que foram fragmentados, né? Foram retiradas. Pensem, por exemplo, que isso aqui seria tudo gelo, né? Tudo coberto. E aí, com essa fragmentação desse gelo, o que ocorreu? Pedacinhos dos gelos foram retirados, ó, e foi ficando no meio só um pedacinho só. Aqui mais imagens. E a gente também tem a poluição do solo. Mas como é que... Bom, a poluição do solo ela ocorre de poluição através de vários níveis, né? Que causa a deterioração ou perda de uma das funções do solo. E assim, ela consiste na presença indevida do solo de elementos químicos, né?
como resíduos sólidos ou fluentes líquidos que produzidos pelo homem, por exemplo, indústrias, né? Essas indústrias que produzem muito líquido químico, muitas coisas que prejudicam o meio ambiente, né? Como mercúrio, etanol, esses líquidos que são tóxicos, inflamáveis. E eles prejudicam muito o desenvolvimento desses. A gente tem esses tipos de poluição. Tem a poluição de origem urbana, né? Causada na cidade. Tem a poluição de origem agrícola, né? Que é causada em meios de fazendas, de roças, de pastos. A gente tem os aterros sanitários. E a gente tem a poluição de origem industrial. Bom, a primeira poluição que a gente vai falar agora é de origem urbana, ou seja, aquele lixo que você joga na superfície, assim, de qualquer lugar, né? Que não tem um devido tratamento, né? Não tem aquela separação, causa muita doença, porque esse lixo exposto nas ruas, né? E a presença humana, ela tá ligada a isso diretamente, porque a pessoa que não faz aquela separação do lixo, que joga aquele lixo a ser aberto no meio da rua, vai destruindo o meio ambiente, ele está diretamente induzindo isso, né? Então, a presença humana, ela lançando dendritos e substâncias químicas como os derivados do petróleo e constitui-se um problema ambiental muito grave, né? Que necessita de atenção das autoridades públicas, principalmente em questão de... A gente tem também o agrícola, né? Que é a contaminação do solo nas áreas rurais e dá-se sobretudo pelo uso indevido de agrotóxicos. A gente já falou isso nas aulas passadas sobre agrotóxicos, né? E aí, essas técnicas arcaicas, né, de produção, que a gente já viu também que o ideal, né, é usar o orgânico. E é exemplo do subproduto de cana-de-açúcar, o vinhoto, dos costumes da criação de porcos. Então, a gente tá vendo aqui também um lixo que vem dessa criação de cana-de-açúcar, de porco, né, da criação de porcos, e vai jogando tudo no solo, né, das áreas rurais. Não tem a limpeza nem no lugar certo, que seria os aterros. Bom, a gente tem também aqui, ó, a atmosfera, gente, ela tem 60%, né, de lixo, a poluição atmosférica. A gente tem a sonora, né, que é os 11%. A gente, que é aquele som, sabe, de carro, de buzina, isso aí a gente chama de poluição sonora, que são coisas que não fazem bem aos nossos ouvidos. A 5% a gente tem em verdinho, ó, de hídrica, né, que é a água. A gente tem 21% do solo e 3% não responde aqui a pesquisa. Bom, a gente tem os aterros sanitários, né, que seria mais correto, assim, e jogar esse lixo, já que é um local longe da cidade. Então, seria mais favorável não correr risco de doenças, né? Então, uma das formas de se lidar com esse resíduo urbano é a destinação de locais de depósito para os mesmos, né? Que são esses aterros. Ele é um lugar mais local para forma de tratamento. A gente tem a poluição da origem industrial, como a gente sabe também, que são esses resíduos químicos, né, perigosos, que são esses restos industriais, que eles são enterrados no solo sem preocupação nenhuma, ou seja, ele é depositado ali ao redor dessas fábricas, às vezes é tóxico, aí prejudica o solo, prejudica também as pessoas que moram. A gente tem algumas imagens aqui, ó, de como é importante o combate à poluição para o futuro, né? Principalmente das árvores, manter nossas árvores, nos prevenindo dos desmatamentos, até porque a gente precisa das árvores para o oxigênio, então é super importante para a nossa respiração, que nos dá frutos também, né? E eu citei aqui algumas principais fontes poluidoras do solo, que é o quê? Inseticidas, solventes, detergentes, remédios, né? Herbicidas que matam plantas, né? Ou seja, inseticidas é para insetos e herbicidas é para as plantas. Por exemplo, aquela planta que tem uma praga, você vai lá e joga um herbicida, você também está estragando não só a praga, como também a planta. A gente tem as lâmpadas fluorescentes, né? É muito poluidora, por isso que a gente prefere, o ideal é você usar incandescente. Componentes eletrônicos, né? Como pilhas, baterias, isso daí é muito tóxico. Tintas, gasolina, diesel, fluidos hidráulicos, fertilizantes, produtos químicos de pilhas e baterias.
Aí as causas de poluição do solo são essas. Nas indústrias, os solos onde são instaladas as indústrias, tais como refinaria de petróleos, fábricas de produtos químicos, de curtumes, né, têxteis e fortemente contaminados. Pode ter agricultura e pecuária, né, que são solos que são sujeitos a uma carga excessiva de fertilizantes e muitos pesticidas que fazem muito mal, tanto a agricultura como os animais. A exploração mineira, né, que é o depósito de resíduos resultantes da exploração de minerais, né, feitos a céu aberto, empilhados uns sobre os outros, formam escombreiras que podem contaminar os solos. E os postos de combustíveis? Os combustíveis são armazenados em depósitos subterrâneos, né? E se não encontrarem o mais tarde, pode ocorrer a infiltração dos solos, né, de produtos tóxicos. Então, esse solo vai penetrando no solo, esses produtos tóxicos vão penetrando no solo, vai ficar muito ruim. E como evitar, gente? Tratar lixos e resíduos domésticos e industriais, colocar o lixo no local correto, proteger as florestas, utilizar sempre que possível materiais reciclados, né? E preferir sempre produtos ecológicos, por exemplo, aqueles copinhos em vez de plástico, consumo de papel. Colaborar na reciclagem de vidro, papel, cartão, alumínio, plástico, fazendo sempre a separação dos lixos e cultivar